Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, chegando aqui para mais um vídeo de react, seja muito bem-vindo ao 9 Faixa, tá pessoal? Vamos reagir hoje aqui os principais rumores da janela de transferência, pegamos um vídeo aqui bem recente aqui do nosso mano dentro do futebol, tá bom? Vamos reagir aqui ao vídeo do cara e vamos entender os principais rumores aqui da janela de transferência. Todos os créditos aqui vão estar aqui na referência, é o canal dentro do futebol. Já deixa o like aqui no meu vídeo, vai lá no vídeo dele, deixa o like também, tá bom? Então vamos ver aqui os principais rumores. Vamos lá? Veja agora tudo que está rolando no mercado da bola. Dominik Szoboszlai acertou verbalmente a renovação do seu contrato com o Liverpool por mais 5 temporadas e deve assinar em breve um novo vínculo válido até 2031. Segundo o jornalista Fabrício Romano, restam apenas os últimos detalhes para a oficialização. O contrato anterior ia até 2028, mas os Reds resolveram não dar chance para a concorrência e já trataram de prender o camisa 8 por mais tempo. E falando em movimentação no mercado, quem também abriu a Cara, o Zoborzlai é jogador de FIFA, né, cara? Certeza que tu já jogou FIFA e tu já contratou o Zoborzlai pelo menos uma vez. Pelo menos em um modo carreira tu já contratou o Zoborzlai. Jogador de FIFA, chuta muito bem, cara. carteira foi o Aston Villa. O clube chegou a um acordo para contratar. O cabelinho dele aqui não dá. Esse cabelinho dele aí tá fogo, viu? Poxa, negão, você quebra nós, cara. Também abriu a carteira foi o Aston Villa. O clube chegou a um acordo para contratar João Gomes, do Wolverhampton. Aqui é contratação zaça, tá? João Gomes joga muito, cara. Um dos principais jogadores do Wolverhampton na última temporada. Se não me engano, ele foi eleito pelos torcedores o principal jogador do Wolverhampton. Cara, cobre muito espaço, contratação zaça, cara. Eu acho que vai estar nesse novo ciclo da seleção brasileira, João Gomes. Em uma negociação que pode chegar a 45 milhões de euros, sendo 40 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus. O volante brasileiro já até Saiu barato, 45 milhões de euros, cara. Saiu barato. Obviamente o Wolverhampton foi rebaixado, né? Então sai mais barato mesmo. Agora eu torcer pro André sair de lá também, né? Mas se você for ver, os valores estão sendo negociados, cara, na Premier League. Até dar uma olhadinha aqui. Até com a janelinha aberta aqui. Cara, olha isso aqui. Morgan Rogers, 127 milhões de euros. Isso aqui é um absurdo, cara. O Elliot, que é bom jogador, mas 135 milhões de euros. Sandro Tonali, um Tottenham, que quase foi rebaixado temporada passada, 108 milhões de euros. Matheus Fernandes, 99 milhões de euros. Cara, isso aqui é loucura. Loucura total, insanidade. Então os jogamos aqui saiu praticamente de graça. deixou o treino dos Wolves para realizar exames médicos. Quem pode estar de malas prontas também é Richarlison. Depois de uma temporada bem abaixo Richard tá parecendo uma drag. do esperado no Tottenham, o atacante brasileiro perdeu espaço e não faz parte dos planos da diretoria para o futuro. Mas, como diz o ditado, quem é bom sempre arruma emprego. Vem ser reserva do Pedro. Segundo a DAZN, a Juventus está de olho no camisa 9 e vê o brasileiro como a peça ideal para reforçar o ataque. A velha senhora procura um novo centroavante e estaria disposta a fazer uma oferta milionária para tirar Richarlison dos Spurs ainda nesta janela. Cara, o Richarlison, quando surgiu ali no Fluminense, a gente esperava. A carreira do cara é foda, né? O cara já é um cara vitorioso, mas a gente esperava que o Richarlison fosse um pouquinho mais, né? De transferências. Agora resta saber se o Pombo vai levantar voo rumo à Itália ou se ainda tem um último capítulo para escrever em Londres. Copa do Mundo de 2026 serviu de vitrine para muitos jogadores, e um dos nomes que mais chamou atenção foi o goleiro Vozinha de Cabo Verde. Com atuações de alto nível, o arqueiro virou uma das grandes surpresas da competição e passou a despertar o interesse de clubes pelo mundo. Entre os times que entraram na disputa está o Colo-Colo, do Chile. Segundo o jornalista Germán Garcia Grova, o clube chileno já apresentou uma proposta oficial para contratar Vozinha em definitivo nesta janela de transferências. O Barcelona segue com Julián Álvares no topo da lista de desejos para reforçar o ataque, mas o clube catalão já começou a olhar outras opções. Cara, eu fiz um react aqui das principais transferências do Barcelona e precisa fechar com o Álvares, cara, porque as transferências que fecharam até agora, pô, o Gordon. Vou perguntar aqui nesse vídeo também, o Gordon, que acabou de chegar no Barcelona, apetece vocês olham o Gordon e falam, caramba, que ponta absurdo, que meio campista externo absurdo. Cara, eu já falei 1000 vezes, eu prefiro o Sampaoli.
caso o mercado faça aquela famosa dança das cadeiras. Segundo o jornal espanhol Sport, com a possível saída de Ferran Torres, o Barça voltou a analisar novos nomes para o setor ofensivo. Nos últimos dias, o jornalista Gianluca Di Marzio informou que o atacante espanhol chegou a um princípio de acordo com o PSG, aumentando ainda mais os rumores sobre uma despedida. Com esse cenário, o Barcelona colocou novamente na mesa os nomes de Dusan Vlahovic. Ferran Torres é bem o perfil de jogador do Luis Henrique, né? Centroavante de ataque de profundidade, operário, que não vai reclamar de ficar no banco. É exatamente o perfil de centroavante do Luis Henrique. Gonçalo Ramos saiu de lá, né? Foi pro Milan. Então, seria bom o Ferran Torres. E Christian Aslani como alternativas para o ataque. Afinal, no futebol, quando uma porta fecha, normalmente aparece um empresário batendo na outra com uma proposta na mão. O Atlético de Madrid já começou a mexer os pauzinhos no mercado em busca de mais força para o seu ataque. A diretoria colchoneira está de olho em algumas opções e já definiu nomes que podem chegar para deixar o setor ofensivo ainda mais perigoso. Segundo o jornalista Rudi Galletti, um dos jogadores que entrou no radar do clube espanhol é Jean-Philippe Mateta. O atacante francês, que recentemente esteve na Copa do Mundo defendendo a seleção da França, chamou a atenção do Atlético. Matador, viu? Matador. Que acredita que ele poderia ser uma ótima peça para o elenco. O Atlético de Madrid já tem uma missão definida para o mercado: transformar o empréstimo de Nico Gonzalez em uma história com final feliz. O atacante argentino, que pertence à Juventus e defendeu o clube espanhol na última temporada, virou uma das prioridades da diretoria colchonera. Segundo o Cara, o Atlético de Madrid, se eu não me engano, pela terceira Copa seguida, era o clube com mais jogadores na final, cara. Terceira Copa seguida, se eu não estiver enganado. E aí você vai ver os resultados do Atlético de Madrid, são horríveis, cara, né? Um time com um elenco muito forte, só que treinado pelo Simeone, né? O Simeone deu muito ao Atlético de Madrid, só que hoje é um cara que se preocupa muito mais em defender, fazendo aquela linha de 5, às vezes de 6 jogadores ali na defesa, para depois se preocupar em atacar, né? O cara se preocupa primeiro em não tomar gol, para depois pensar em sobrar uma bolinha ali. Cara, é loucura. Então você tem um time cheio de jogador de final de Copa do Mundo, só que quando chega no clube os caras não conseguem entregar porque são colocados para ficar marcando. Na lista Matteo Moretto, o Atlético pretende avançar pela contratação definitiva do jogador, e o principal responsável por esse desejo tem nome e sobrenome: Diego Simeone. O treinador argentino é um grande admirador do futebol de Nico, e acredita que ele pode ser uma peça importante para o elenco. O Milan já começou a preparar a lista de desejos para a próxima janela de transferências e um nome aparece com bastante destaque: Amad Diallo. Bom jogador. Pouca mídia e muito futebol. O Amad tem pouca mídia e muito futebol. Do Manchester United. O atacante da Costa do Marfim entrou no radar dos italianos após uma sequência de boas atuações e passou a chamar atenção no mercado europeu. Segundo informações do portal Cot Offside, o interesse do rossonero tem um detalhe especial: o pedido teria vindo do técnico Rubem Amorim. O treinador conhece bem o jogador dos tempos de Manchester United e acredita que Amad Diallo pode ser uma peça importante para o projeto do Milan. O Galatasaray decidiu sonhar alto no mercado e colocou um nome de peso na mira: Phil Foden, do Manchester City. O clube turco trata o meio-campista inglês como uma das grandes prioridades. É loucura, cara. Se o Foden for pra Turquia, é loucura. Caramba. Foden é um dos maiores potenciais dessa geração. E aí você pegar um cara desse nível aqui e esconder ele na Turquia é loucura, cara. Caramba, o que foi que aconteceu com o Foden, né? Prioridades para a próxima janela e já prepara uma oferta milionária para tentar convencer os Citizens. Segundo informações do portal Fanatic, o Galatasaray estaria disposto a investir cerca de 351 milhões de reais para contratar o jogador. A diretoria acredita que Foden seria um reforço de impacto para o elenco e vê a 351 milhões de reais. Lembra muito meu começo. É o que eu faço aqui com um vídeo no YouTube. Eita. Negociação como uma oportunidade de colocar o clube ainda mais em evidência no cenário europeu. Os dirigentes turcos estão confiantes e estudam apresentar uma proposta que pode se tornar uma das maiores da história do clube. O Grêmio pode ter um problema inesperado pela frente: perder o atacante Carlos Vinícius sem receber nada em troca. De acordo com a apuração do GE, o jogador não conseguiu atingir as metas previstas em contrato para ativar a renovação automática e, desde o primeiro dia deste mês, já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Para garantir a permanência automática no clube, Carlos Vinícius precisava cumprir pelo menos uma de duas condições: ser convocado para defender a seleção brasileira ou portuguesa na Copa do Mundo, ou participar de pelo menos 70% dos
dos jogos do Grêmio, atuando mais de 45 minutos em cada partida. No fim das contas, nenhuma das metas foi alcançada, e o futuro do atacante ficou em aberto. Mauro Icardi está oficialmente Olha aí o homem. Olha aí o homem. volta ao mercado. O atacante argentino chegou a um acordo para encerrar sua passagem pelo Galatasaray e agora está livre para escolher o próximo capítulo da sua carreira. Com o nome disponível, o centroavante rapidamente começou a aparecer em rumores de todos os cantos. Até torcedores do futebol brasileiro já começaram aquela tradicional campanha nas redes sociais pedindo a contratação do jogador. Porque quando um atacante famoso fica sem clube, Sempre. Toda temporada o Icardi é colocado no Palmeiras, né? Toda temporada. sempre aparece alguém dizendo, traz que resolve. Icardi também chegou a ser especulado como possível reforço do River Plate, mas as conversas perderam força após o clube argentino acertar o retorno de Rafael Borré, que estava no Internacional. A Juventus continua de olho no mercado em busca de um novo volante para reforçar o elenco do técnico Luciano Spalletti e um nome conhecido dos brasileiros. Cara, é muito doido, né? Tem a história engraçada do Luciano Spalletti, que ele tem uma tatuagem da Napoli bem no braço aqui, cara. E aí quando ele vai pros treinos da Juventus, ele sempre vai com camisa longa, por causa da tatuagem da Napoli gigante aqui, né? Não façam coisas que vocês podem se arrepender no futuro. Cara, o que já foi a Juventus, né? Já foi a Juventus. Eu confesso que por muito tempo no futebol europeu eu fui torcedor da Juventus, cara. Adorava o time da Juventus. Pirlo, Vidal, Marquise, Pogba. Cara, gostava muito, muito, muito. Chiellini, Bonucci, Buffon, Tevez. Poxa, mas a Juventus já foi muito grande, cara. Hoje em dia Brasileiros voltou a aparecer no radar. André, do Corinthians. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, o jovem meio-campista voltou a ser avaliado pela equipe italiana, que estuda apresentar uma proposta oficial nesta janela de transferências. A expectativa é que a Vecchia Senhora avance nas conversas nos próximos dias e coloque uma oferta na mesa do Corinthians. O clube paulista, por sua vez, deverá analisar os valores e decidir se é hora de negociar uma de suas peças importantes. Passagem de Eric Pulgar pelo Flamengo pode estar próxima do fim. O volante chileno tem grandes chances de a carinha do Pulgar, a carinha dele. Cara, o Pulgar já tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Acho que é por isso que o Flamengo tá atrás do Zé Lucas lá do Sport. O Pulgar, se eu não me engano, já tem 33 ou 34. deixar o clube carioca nesta janela de transferências, e o motivo principal seria uma proposta bastante atrativa do exterior. Segundo o jornalista Mauro Santiana, já existe um acordo financeiro encaminhado para que Pulgar siga sua carreira fora do Brasil. A oferta prevê um salário cerca de 3 vezes maior do que o jogador recebe atualmente no Flamengo, além de Aí tem que aceitar, tem que encher o bolso. Tem que encher o bolso, forrar. Final de carreira já tem que forrar, cara. Sou flamenguista, tá? O Pulgar é jogadoraço, titular. Mas aí tem que forrar. garantias importantes pensando na reta final da carreira. Outro fator que facilita uma possível saída é a cláusula de rescisão do volante, considerada acessível, aproximadamente Cara, o Pulgar é todo riscado, cara. Tatuagem no corpo todo. 20 milhões de reais. O mercado europeu já começou a ficar de olho em uma das grandes promessas brasileiras. O atacante Ryan, do Bournemouth, entrou na mira do Paris Saint-Germain, que se juntou ao Liverpool na disputa pelo jovem talento. Segundo informações do site inglês Team Talk, o clube francês acompanha de perto a situação do jogador e avalia uma possível investida. Ryan chamou atenção após suas boas atuações pelo Bournemouth, e também pela experiência de disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, mesmo tendo apenas 19 anos. O grande desafio para os interessados é justamente esse. O brasileiro virou uma joia bastante valorizada no mercado. Com pouca idade, experiência internacional e potencial de evolução, Ryan é aquele tipo de jogador que faz os grandes clubes abrirem o bloco de notas e começarem a fazer contas. Cara, eu não queria o Ryan no PSG não, cara. Eu queria o Ryan no Liverpool. Já tá lá na Premier League, já conhece a Premier League, já sabe como é que funciona. Eu acho que aquela ponta direita ali seria perfeita pra ele, cara. Ó, o homem fez a harmonização facial recentemente, né? Não tem mais esse rostinho aqui, não. O futuro de Vini Júnior no Real Madrid ganhou um novo capítulo e promete movimentar bastante os bastidores do futebol europeu. Segundo o jornalista Román Molina, o clube espanhol teria colocado duas opções na mesa para o atacante brasileiro: renovar o contrato durante este verão europeu ou ser negociado. A preocupação do Real Madrid seria evitar uma possível... Só pensa duas opções mesmo. E aí ficou engraçado. Ou você renova o contrato ou você vai ser negociado. Mas é meio óbvio, né? Só tem essas duas opções mesmo. Ou renova ou tchau.
possível saída de graça em 2027, quando o vínculo atual chegaria ao fim. Por isso, a diretoria quer resolver a situação o quanto antes e não correr o risco de perder um dos seus principais jogadores sem receber nada em troca. Ainda de acordo com Molina, caso Vini Júnior decida buscar um novo desafio na carreira, ele não teria uma longa fila de gigantes europeus preparados para assumir seu salário. O jornalista afirma que poucos clubes teriam capacidade financeira para atender às exigências do brasileiro. O Neguinho recebe muito, né? Vini Júnior tá forrando o bolso lá no Real Madrid, cara. Cracaço o Vini, tá? Cracaço. Já pensou o Vinícius Júnior no Manchester City, cara, futuramente? Porra, seria um... Cara, eu queria ver. Queria ver um Vini no Manchester City, cara, na Premier League. Mas ele não vai sair do Real Madrid, não. Do Real Madrid ele só vai voltar pro Mengão. E acho que aí ele encerra a carreira no Flamengo. Acho que os clubes dele na carreira vai ser Real Madrid e Flamengo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí se faltou alguma transferência, se tem algum rumor aí que você acha que não vai acontecer, que vai acontecer, qual jogador você queria no seu clube. Então valeu, pessoal, tamo junto, valeu, é nóis.